O sogro nunca imaginaria que a nora, que parecia vir de uma família rica e tradicional, na verdade fosse apenas uma órfã sem nada. Isso o deixou furioso, acreditando que ela só conseguiu se casar com seu filho porque foi ajudada por ele, enganando a todos. A identidade falsa da mulher finalmente foi revelada, mas, por sorte, sua verdadeira missão de vingar a morte do pai ainda permanecia em segredo à sogra ao descobrir que o filho, já falecido, havia mentido por causa da nora. Não conseguiu suportar a dor e desmaiou desesperada. A mulher ligou para o amante, pedindo que fosse ajuda lá a cuidar da sogra. Ela sabia que se algo acontecesse com a idosa, teria de enfrentar consequências ainda maiores. Quando saiu apressada do quarto, encontrou o cunhado no corredor. Ele a olhou com desconfiança e raiva, dizendo que se o irmão tivesse realmente morrido por causa dela, jamais a perdoaria. Aquelas palavras e aquele olhar a deixaram intrigada, como se ele soubesse de algum segredo. O cunhado, tomado pelo sofrimento, não aceitava a proximidade entre a mulher e o amante, a quem considerava quase como um irmão. Isso fez nascer a suspeita de que o irmão morto talvez também soubesse da relação, e por isso tantas tragédias haviam acontecido. Enquanto isso, o amante permanecia sozinho e melancólico em casa, lembrando-se de um segredo que o pai lhe contou pouco antes de morrer. A morte dos pais da mulher não havia sido um acidente, mas sim algo planejado. Ele poderia ter evitado, mas falhou, deixando as meninas órfãs diante de uma cena dolorosa. Seu pai nunca superou essa culpa, e no leito de morte pediu ao filho que cuidasse das duas garotas como forma de reparar os erros. Foi por isso que o amante decidiu ajudar a mulher em sua vingança, além de nutrir uma raiva profunda contra sua própria mãe biológica, que havia rejeitado qualquer reconciliação. O patriarca da família não queria mais aceitar a mulher como nora para ele, uma pessoa sem nada que quase arruinou os negócios da família. Não poderia continuar ali ainda mais. Agora que o filho estava morto, ele exigiu o divórcio imediato e que ela devolvesse todo o dinheiro, caso contrário enfrentaria a justiça. O que o deixava ainda mais irritado era a descoberta de que na última reunião de acionistas, a nora havia apresentado um contrato falso para assumir uma posição importante. A mulher ficou chocada, pois lembrava que tinha usado a impressão digital do herdeiro quando ele ainda estava vivo. Mas o que ela não sabia era que ele havia trocado a digital por uma falsificada sem saída. Ela procurou o amante em busca de ajuda. Ele, por sua vez, achava que a revelação da verdadeira identidade dela poderia ser algo bom, já que assim poderiam finalmente viver juntos como um casal. Mas ela não pensava da mesma forma. Para ela não bastava a vingança, ela queria tomar toda a fortuna da família para que terminassem sem nada e jamais voltaria para a vida dura que levava antes. A mulher disse ao amante que se ele realmente a amava, deveria provar com atitudes, conquistando a enfermeira que havia cuidado do herdeiro quando ele ainda estava vivo, porque ela certamente sabia demais sobre os segredos da família. Se a enfermeira não mudasse de lado, ambos estariam em perigo. Pouco depois, os tios da mulher apareceram. Eles estavam chocados ao descobrir que ela havia se tornado nora do dono da fábrica onde o irmão mais velho trabalhava e questionaram se ela realmente sabia quem era o sogro. A mulher fingiu desconhecimento e assim conseguiu evitar acusações. Foi então que os tios contaram a verdade após o acidente de seus pais. Eles não morreram de imediato. O patriarca, com medo de prejudicar a imagem da empresa, proibiu que fosse feito um socorro imediato. Os dois acabaram falecendo sem qualquer chance de ajuda e nem sequer houve pagamento de indenização. A mulher ficou arrasada ao perceber que sempre odiou os tios, achando que haviam se apropriado do dinheiro, quando na verdade nunca receberam nada. Essa revelação reacendeu ainda mais o ódio da mulher contra o patriarca. Ela sabia que para sobreviver naquela casa precisava conquistar o apoio de um cliente poderoso, se conseguisse garantir todos os contratos dele. O patriarca não teria escolha, a não ser mantê-la na família. Enquanto isso, o herdeiro disfarçado também elaborava um plano semelhante. Queria arruinar a mulher completamente. E para isso, acreditava que a faria romper com o amante, sem imaginar o que estava por vir. O amante enfrentava críticas pesadas do cunhado, que o acusava de trair a memória do irmão ao se envolver com a mulher. O amante, sem remorso,
Respondeu que o irmão já estava morto e que não havia razão para condenar a nora à solidão. Para sempre, a discussão terminou em briga, quando o cunhado, tomado pela raiva, jogou bebida no amante. Pouco tempo depois, o amante, usando sua posição de diretor do hospital, convenceu a enfermeira a ir até sua casa para ajudá-lo em tarefas simples. Ela estava debilitada com febre e acabou aceitando. Ele insistiu para aplicar uma injeção nela, e sem forças para recusar ela, permitiu mais tarde, quando a enfermeira adormeceu em seu quarto. O amante ligou para o cliente poderoso, provocando-o ao dizer que, se quisesse sua mulher de volta, deveria buscá-la ali furioso. O cliente correu para a casa do amante e levou a enfermeira consigo. O episódio o deixou ainda mais preocupado com os riscos que a vingança da mulher poderia trazer para ela. A enfermeira, por outro lado, disse que estaria disposta a se sacrificar por ele. O momento acabou fortalecendo ainda mais a ligação entre os dois. Pouco depois, a mulher, com o contrato do hospital em mãos, foi até o cliente para mostrar que estava decidida a se separar do amante. O cliente, ao ver que ela havia colocado sua própria casa como garantia para a criação do hospital, ficou cheio de raiva. Logo depois, a mulher se encontrou com o amante em um restaurante e, sem rodeios, anunciou que queria terminar de vez, o que ela não esperava era que a cena fosse presenciada pelo patriarca, que, irritado, os levou para casa, exigindo que confessassem a verdade sobre o relacionamento deles. No meio da tensão, o amante surpreendeu a todos ao se ajoelhar e confessar que era namorado da mulher, implorando aos sogros que a perdoassem e até mesmo declarando que queria se casar com ela.